A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando neste quarto trimestre da CPAD, da classe dos pré-adolescentes, onde estamos estudando sobre preservando os valores cristãos, chegamos na lição de número 5, onde nós vamos aprender sobre o valor da honestidade. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque nos ajuda a alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e se inscreve, enviando essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Eu estou comentando as lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal, onde você pode ter acesso a esse material, tanto aqui pelo YouTube como também pelo Spotify. Eu espero muito que o Senhor confirme essa palavra ao teu coração. Então vamos que vamos. Vamos para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus então possa confirmá-la em teu coração para a glória de Cristo. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 5, aqui da classe dos pré-adolescentes, onde estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Preservando os Valores Cristãos. O tema da aula de hoje fala sobre o valor da honestidade. E é claro que você também precisa apresentar a proposta da lição nas leituras bíblicas. A primeira leitura bíblica de hoje se localiza em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Lê também 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12 com os teus alunos. E leia o que a Bíblia diz, que se localiza em 1 João, capítulo 2, versículo 6, em sala de aula, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal e no Spotify também. E toda sexta-feira é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes. Sempre às 18 horas nós postamos as lições, onde você pode ter acesso ao nosso material para se preparar e organizar a tua aula para a glória de Deus. Então, toda sexta às 18 eu te vejo por aqui no YouTube para que possamos juntos aprender sobre o tema da classe dos pré-adolescentes. Na lição de hoje, lição de número 5, nós vamos aprender sobre o valor da honestidade. Tomando como base a doutrina do Espírito Santo, a doutrina conhecida como pneumatologia, a partir da leitura da Teologia Sistemática Pentecostal, esse artigo escrito então pelo pastor Antônio Gilberto, nós entendemos que uma vida plena, cheia do Espírito Santo, ela tem algumas características. E ter uma vida plena e cheia do Espírito Santo é uma demonstração, então, que você tem uma comunhão com Cristo. Essa demonstração da comunhão com Cristo revela, então, o operar do Espírito Santo também no teu coração. Em primeiro lugar, você precisa destacar para os teus alunos que as operações do Espírito Santo são dinâmicas na vida de uma pessoa cristã. No Antigo Testamento, como nós já estudamos e temos estudado com você, especialmente em diversas classes aqui, temos percebido que o Espírito Santo ele tem a sua maneira de trabalhar. Ele opera em nós de forma profunda e real nos corações. No Antigo Testamento, ele impulsionava as pessoas para determinados afazeres e obras específicas. Ele levantava profetas, reis, sacerdotes, juízes também. Já no Novo Testamento, há essa intenção da parte de Deus em derramar o Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes. Esse derramar continua conosco até hoje. Um detalhe bíblico que eu quero destacar para você, você que gosta de estudar a palavra de Deus, é que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, isso a própria declaração de fé deixa claro, nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Sendo morada do Espírito Santo, isso significa que nós passamos agora pelo processo do novo nascimento através da regeneração. Passando pelo processo do novo nascimento, nós estamos em estágio de conversão e agora buscamos então a santificação.
Esse estágio de conversão nos ajuda agora a sentir a presença de Deus, a buscar a Deus, a ter uma vida plena diante do Senhor. E esse novo nascimento ele é produzido pelo Espírito de Deus. João capítulo 3, versículo 3 a 8, vai confirmar isso a partir do momento em que Jesus conversa com Nicodemos, explicando a respeito da bondade de Deus através do novo nascimento. Então, o novo nascimento, ele opera em nós conforme a graça de Deus. Já que hoje nós vamos falar sobre o valor da honestidade, eu preciso conversar com você, demonstrando também o valor da conversão e o valor do novo nascimento. O Espírito Santo habitando no crente, o próprio pastor Antônio Gilberto confirma isso, com o fundamento bíblico de João capítulo 14, versículos 16 e 17, Romanos 8, 9, ele opera em nós, agindo também em nosso coração e produzindo em você o fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo traz para você qualidades que dão testemunhos, então, que você agora é filho e filha de Deus. E uma dessas qualidades está ali a fidelidade, e dentro da fidelidade você encontra, então, a honestidade. Esse testemunho que agora você é filho e filha de Deus precisa então ser vivido por você, praticado por você como uma pessoa cristã. E o fundamento bíblico está em Romanos 8, 15 e 16, para que você tome como nota junto aos teus alunos. E eu espero que você então entenda que o Espírito Santo ele opera em você através da salvação, e um dos valores cristãos que nós defendemos é a honestidade. E se eu estou ajudando você, se essa aula está te edificando, e se você pode, por gentileza, deixa aqui teu comentário, coloca aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu fico tão feliz quando vocês compartilham isso com a gente. Eu quero saber onde essa aula está alcançando você. Que Deus abençoe você de uma forma profunda e especial. E o primeiro ponto da lição trata então sobre o que significa ser honesto. A honestidade é uma característica de uma pessoa que nasceu de novo em Cristo. Quem nasce de novo, literalmente anda pelo caminho da honestidade. A honestidade é uma característica de quem anda pela verdade. A honestidade e a verdade andam juntos pela palavra. Um verdadeiro cristão, uma pessoa cristã que nasceu de novo, experimenta então o caminho da honestidade. Você em Cristo pode experimentar esse caminho servindo a Deus em todo o seu coração. E por isso eu espero que o Senhor confirme essa palavra também em você. Agora, nós vamos então para o primeiro subtópico da lição. No primeiro subtópico, nós vamos falar sobre a influência da honestidade. A lição traz uma abordagem bem interessante. A citação a respeito da história de Jefté, fundamentada em Juízes capítulo 11, como um exemplo de honestidade no Antigo Testamento. Jefté é um filho de Gileade. E um detalhe da sua vida e da sua história que influenciou pessoas ao ponto das pessoas reconhecerem isso é o seu testemunho de honestidade. Jefté conseguiu a confiança das pessoas a partir do seu testemunho de honestidade. Se você analisar a história de Jefté, Jefté ele era um filho bastardo. Ele era o filho de Gileade que se envolveu com a prostituta. E não era respeitado pelos seus irmãos por causa da sua linhagem sanguínea. Mas ele garantiu o respeito dos seus irmãos e da sua comunidade pelo fato da sua honestidade. Nós que somos pessoas cristãs, precisamos entender que tivemos sim uma vida que não agradou a Deus no passado. E pelo fato do pecado, fizemos coisas terríveis, aqueles que vieram então do mundo para Cristo. E é fundamental você entender que agora, na nova vida em Cristo, a partir do novo nascimento, nós temos então essa oportunidade de utilizar a honestidade como testemunho de vida, como influência cristã, para demonstrar agora a nossa nova natureza em Cristo. A nova natureza em Cristo precisa falar mais alto no teu coração. E essa nova natureza agora te leva então a ter um conhecimento profundo da parte de Deus. E é por isso que você precisa entender que, da mesma forma, você precisa agir de forma honesta, íntegra, falando a verdade.
e em teu coração habitando então a justiça de Deus. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata sobre o desonesto colhe o fruto da sua honestidade. A Bíblia destaca que aquele que anda pelo caminho da mentira, que utiliza a mentira, é filho do diabo, ou seja, do inimigo das nossas almas, pelo fato do inimigo ser o pai da mentira, pela própria Escritura. Isso é confirmado pela palavra, e nós estudamos isso na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos entender que aquele que anda pelo caminho da honestidade está andando pelo caminho da justiça da vontade de Deus. E também vamos compreender que aquele e aquela que anda pelo caminho da desonestidade, infelizmente, está trilhando o caminho de mentiras. E esse caminho solicita o seu salário, tem uma cobrança muito alta. E aquele que planta a desonestidade, infelizmente, vai colher isso na sua vida também, tanto na vida profissional, conjugal, social. E é fundamental você observar dentro das Escrituras a importância de ser fiel a Deus em todo o seu coração. Se você analisar o texto bíblico, a palavra de Deus, você vai perceber que Jefté procurou honrar a Deus com a sua honestidade. Se você analisar a vida dos discípulos, você vai perceber que os discípulos procuraram honrar a Deus com a sua honestidade também. E nós, como pessoas cristãs, também precisamos aprender isso. A Bíblia fala sobre a honestidade de Jefté, que ela é louvada. Juízes capítulo 11 confirma isso também. Hebreus capítulo 11, 32 descreve que ele até entrou na galeria dos heróis da fé pelo seu testemunho de honestidade. A honestidade traz em você um valor cristão. Já a desonestidade te leva então para o caminho do fracasso, do afastamento da presença de Deus. Nós podemos ser desonestos no dia a dia, sim, se nós não vigiarmos. Às vezes alguém te passa o troco errado e você não devolve aquilo que não é seu. Às vezes você, por exemplo, para tirar vantagem pessoal, às vezes usa da trapaça, da desonestidade para garantir um lucro naquele momento. Isso é desonestidade. Isso faz parte da corrupção. E a corrupção nós sabemos que faz parte do pecado. Quando nós agimos de forma coerente, por exemplo, você recebeu um troco errado, um valor que não é seu, você devolve. Você recebe um benefício que não é seu, você devolve. Isso demonstra o seu caráter, a sua honestidade, quem você é. Você demonstra, então, que você é uma pessoa que serve a Cristo nas suas pequenas atitudes. Então, para pensar sobre isso e entenda que Deus quer te usar no caminho da verdade também. O terceiro subtópico trata, então, sobre a honestidade e a fidelidade que andam juntas. Neste terceiro subtópico, nosso aprendizado passa exatamente por essa visão. Na visão de entender que a fidelidade e a honestidade andam juntas na caminhada cristã. No exemplo da história de Jefté, nós vamos entender de forma muito clara que Jefté ele procurou agradar a Deus de todo o seu coração. Ele também agiu de forma equivocada nas suas atitudes. Por exemplo, ele fez uma promessa de oferecer a Deus em sacrifício aquilo que viesse à sua frente quando ele retornasse para casa. Infelizmente, apareceu a filha dele naquele momento. E é interessante que a própria história faz questão de dizer que ele oferece a sua filha consagrada ao Senhor. Por que eu estou utilizando consagrada a Deus? Porque a Bíblia destaca que Deus não aceita sacrifícios humanos, tá? Especialmente no Antigo Testamento. Acredita-se, a partir de uma visão de alguns teólogos biblicistas, que Jefté então consagra sua filha para Deus para servir junto ao sacerdócio. Não é que ela seria uma sacerdotisa, entenda isso. Ela serviria junto ao tabernáculo, ela serviria à casa do Senhor e não se casaria. Isso seria exatamente separar alguém para essa consagração pela Bíblia. E nós entendemos muito bem que Jefté ele age com honestidade e com fidelidade, porque Deus, então, honra esse homem em suas batalhas. E ele é honesto diante do Senhor e também é fiel em cumprir as suas promessas. Nós também precisamos cumprir as nossas promessas
Precisamos então honrar as nossas palavras, os nossos acordos, aquilo que a gente promete para alguém, aquilo que a gente se coloca à disposição para realizar, como pessoas cristãs dando testemunho de Cristo. Avançando, vamos agora para o segundo ponto que trata sobre o seguinte argumento: Jesus ensinou o valor da honestidade. O maior exemplo de honestidade nesse segundo ponto é a pessoa de Jesus. Na Bíblia, a maior influência de honestidade está na pessoa de Cristo. Você vai perceber isso sendo demonstrado no seu próprio ministério, na sua própria vida, servindo a Deus em todo o tempo. Ele foi capaz, então, de demonstrar a pureza do seu coração em honestidade para com seus discípulos através do discipulado. Não foi à toa que ele deu exemplos específicos da sua fé servindo a Deus. Uma pessoa cristã também deve aprender com Jesus. Você também deve aprender com Jesus. E eu espero que o Senhor coloque isso no teu coração para a glória de Cristo. Avançando, vamos então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre Jesus, a maior referência de honestidade. Pelas Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós vamos entender que durante o tempo em que Cristo exerceu seu ministério terreno, nós vamos perceber que durante a sua vida ele agiu de forma honesta. Especialmente no seu ministério terreno, nós vemos ele ensinando aos seus discípulos o valor da honestidade. E esse valor da honestidade é demonstrado até mesmo quando Jesus paga os seus impostos. Ele envia Pedro para pescar, Pedro encontra um peixe e paga o tributo de Jesus e o dele. Quando Jesus é questionado sobre pagar impostos ou não pelos religiosos, ele pega uma moeda e ele pergunta de frente então aos romanos para com os religiosos de quem era o rosto talhado naquela moeda. Então responderam, é de César. E o próprio Jesus deixou claro a sua honestidade. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Nesse sentido bíblico, nós vamos entender que Jesus, ele era honesto nas suas atitudes e nos seus compromissos também. Nós também precisamos ser assim, como pessoas cristãs que aceitaram a Cristo como Salvador, como verdadeiros exemplos de vida para marcar pessoas também. E que Deus use você. Se essa aula está te edificando e se você pode, envia ela para mais alguém ser edificado e edificada em Jesus. Vamos então agora para o segundo subtópico que trata agora sobre a nova natureza. O que é uma nova natureza? Quando você aceita Cristo como Salvador, as coisas velhas se passam, ou seja, a tua velha natureza, ela agora não tem mais espaço, porque em teu coração habita a presença do Espírito Santo, como nós explicamos para vocês no início dessa aula. Uma nova natureza foi explicado então por Jesus a Nicodemos. É a partir do momento em que a pessoa tem a convicção e o entendimento que os seus pecados estavam lhe escravizando, lhe afastando da presença de Deus. Mas a partir do momento em que aceita Cristo como seu Salvador, dá espaço agora para uma nova natureza. Essa nova natureza conduz a pessoa agora a ter atitudes que agradam a Deus, entre a comunhão com o próximo, a honestidade, a valorização do outro, a responsabilidade nos seus afazeres, o caminhar com a verdade e não com a mentira. Isso é nascer de novo. Se a pessoa mentia, já não mente mais. Se a pessoa roubava, já não rouba mais. Se a pessoa agia de forma depravada, já não faz mais isso, porque agora tem uma nova natureza em Cristo e passa agora a buscar o processo da santificação. O processo da salvação, como eu descrevi para você, ele tem algumas etapas. Primeiro, a justificação. Nós somos justificados por Jesus. Segundo, a regeneração, quando pela fé reconhecemos o nosso pecado e aceitamos a Cristo como Salvador. Terceiro, a santificação, que nos ajuda agora a essa busca de servir a Deus todos os dias com um novo caráter, com a nova natureza para exaltar a Cristo. Avançando, espero estar ajudando você, que essa palavra seja confirmada na tua alma e na vida dos teus alunos também.
O terceiro subtópico agora trata sobre uma nova vida segundo o Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento apontam então para uma nova vida diante da presença de Deus, ou seja, uma nova vida em Cristo. Esses ensinamentos nos mostram agora que quem nasce de novo não pode permanecer da mesma maneira. Isso é um discipulado, e o discipulado de Jesus nos ensina agora a produzir um coração segundo a vontade do Espírito Santo. Como eu disse para você, quando aceitamos a Cristo, o Espírito Santo faz morada em nós. Ele habita no nosso coração e nos ajuda agora a buscar o entendimento dessa nova natureza. Ele molda o nosso caráter, molda a nossa vida, provoca em nós uma transformação, então, genuína, coerente, então, que louva a Cristo em todo o tempo. E é fundamental entendermos à luz da palavra que esse ensinamento nos ajuda agora a entender que o fruto do Espírito passa a ser produzido em nós. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 vão confirmar isso. Ao entendimento bíblico, esse fruto do Espírito agora dá espaço para a nova natureza em nosso coração. Gálatas capítulo 5, versículo 11 até o versículo 19, você vai ver a natureza dos frutos da carne, ou seja, das obras da carne, melhor dizendo. Essas obras da carne demonstram então a nossa antiga natureza. A natureza do fruto do Espírito agora demonstra as qualidades que devemos ter em Jesus. Paz, amor, paciência, longanimidade. Nós recebemos de Deus então essa visão de fidelidade, domínio próprio, tudo compartilhado pela bondade de Deus. Vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: é nosso dever fazer o que é correto. A palavra de Deus nos mostra que quem nasce de novo tem agora que demonstrar em seu caráter a essência desse novo nascimento. Esse novo nascimento é demonstrado a partir do exemplo de Cristo. Nós entendemos que o novo nascimento então provoca em nós especialmente essa visão de sermos nova criatura. Assumimos então esse novo caráter. As coisas velhas se passam e a partir de agora tudo se faz novo em uma nova vida em Cristo. Então o padrão da honestidade também faz parte da nossa caminhada e que esse padrão também esteja com você. Avançando, vamos então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que trata sobre o dever de praticar a honestidade. No mundo em que nós estamos vivendo, é propagado de forma muito clara essa visão da corrupção, da mentira, da trapaça. E é fundamental percebermos que em Cristo agora nós não agimos assim. Uma pessoa cristã que verdadeiramente nasceu de novo, ela agora entende o caminho da honestidade. Existem casos de pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, mas que não nasceram de novo, continuam agindo pela trapaça. É fundamental entendermos que em Cristo agora nós não devemos andar pelo caminho da desonestidade para não entrarmos em dificuldade espiritual, em dificuldade com o próximo, agindo como tolo sem pensar. Provérbios capítulo 12, versículo 16 diz isso. Então a Bíblia faz questão de dizer de forma clara que nós devemos estar prontos para agir, prontos para ouvir, de forma que venha contribuir com o crescimento do próximo em nossas atitudes diárias também. E nessas atitudes devemos demonstrar a nossa vida de santificação, consagração para Deus. Que Deus use você. O segundo subtópico do terceiro ponto destaca que nós devemos depender de Deus. Você tem dependido de Deus na tua vida diária? Que Deus use você e coloque esse desejo no teu coração também. Como é importante dependermos de Deus. A dependência de Deus faz então que a nossa nova vida agora busque viver conforme a sua vontade e o seu desejo. Como é que você pode depender de Deus?
através da oração, através da consagração, através da leitura da palavra, na tua prática diária, entendendo que Jesus te ajuda agora, todos os dias, a viver de forma honesta. É claro que nós podemos sim ser tentados a entrar pelo caminho da desonestidade. Mas em Cristo precisamos entender humildemente que a nossa alma precisa do Senhor. Observe o texto de Salmos 42:7. Você vê o exemplo da corça que depende de Deus. Observe o texto de Salmos 118, 8 e 9, que destaca então que a nossa dependência no Senhor demonstra então essa fortaleza em nós, esse coração agora que passa a buscar a Deus. Você também precisa depender. Depender de Deus para agir, para pensar, para produzir obras de honestidade que agradem a Deus em todo o tempo. E que isso seja colocado no teu coração também. Avançando, o terceiro subtópico destaca sobre a importância de praticar o que é justo. Você tem feito isso? A Bíblia destaca de forma muito especial que Deus ele age abençoando aquele que é justo. E aquele que pratica a justiça oferece o seu sacrifício diante do Senhor, as suas ofertas, e essas ofertas são aceitas de forma agradável a Deus. Quando agimos pelo caminho da mentira e da desonestidade, esses sacrifícios não são aceitos, ou seja, a nossa adoração não é aceita. Provérbios capítulo 15, versículo 8, nos ensina a fazer aquilo que é correto. Nós devemos fazer aquilo que é correto no dia de prova, nos dias das nossas atividades diárias, ajudando os nossos professores, ajudando a nossa família, os nossos pastores também. Pelas Escrituras aprendemos então sobre o valor da honestidade. Essa honestidade que nos ajuda agora a caminhar em direção a Deus. Você precisa fazer isso junto com os teus alunos. E que o Espírito de Deus possa colocar essa bondade no teu coração, de ser uma pessoa de bem para a glória de Cristo. A lição finaliza concluindo, descrevendo que todo aquele que deseja seguir ao Senhor deve andar como Jesus andou. Deve andar praticando a honestidade, ajudando o próximo para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aqui teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus. Por gentileza, envie essa aula para mais alguém ser edificado, edificada. Me acompanha tanto aqui pelo YouTube como também no Spotify. Você pode me acompanhar no Instagram também, @JandersonNascimento. Eu vou ter o prazer de te receber por lá ou no Facilita EBD. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre às 18 horas. Toda sexta é o encontro marcado da classe dos pré-adolescentes e que essa palavra possa envolver você em nome de Jesus. Agora, nós vamos orar por você, pedindo a direção de Deus sobre o teu coração, sobre essa ministração, para a glória de Cristo. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. No nosso momento de oração, eu quero interceder por você de forma muito especial para que Deus em Cristo coloque a palavra no teu coração e que ela possa ser confirmada na tua alma. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo e da tua serva que vai ministrar essa aula, que vai ser um instrumento na tua mão. Dê sabedoria para falar sobre a honestidade, dê sabedoria para falar sobre como te servir, como te amar. E ajude, Senhor, que os seus alunos possam compreender a tua verdade, o valor da verdade da palavra de Deus e agir de forma coerente no seu dia a dia. Senhor, nós te agradecemos em tudo e pedimos a tua bênção sobre esse trabalho, para a glória do teu nome. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, pessoal, tomei como base o texto da Teologia Sistemática Pentecostal da editora CPAD. Pode te dar uma visão muito interessante sobre a compreensão do novo nascimento, como o Espírito Santo habita em nós, como ele opera em nós. E nessa conversão vamos crescendo em Cristo. Esse texto é da editora CPAD. Você também pode tomar como base a própria declaração de fé das Assembleias de Deus. Está aqui também, você encontra no site da editora CPAD. Pode te ajudar muito a crescer, avançando em nome do Senhor Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima aula, próxima lição
lição de número 6 na próxima sexta-feira, onde nós vamos aprender sobre praticando a misericórdia. Todos os dias nós precisamos aprender sobre isso. Então, até sexta-feira, se Deus quiser, às 18 horas aqui no YouTube, em nome do Senhor Jesus. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.